Meu nome é Cássia e o meu trabalho é intitulado como Dosimetria por Luminescência Estimulada, uma breve revisão. Então, a luminescência oticamente estimulada, LOI, é a propriedade de um material isolante ou semicondutor de emitir luz na presença de um sinal luminoso, se esse material foi previamente exposto a um campo de radiação ionizante. Também é o nome dado à técnica dosimétrica, que utiliza materiais com essa propriedade para a dosimetria da radiação ionizante. Para que um dosímetro LOI seja empregado comercialmente, uma série detalhada e sistemática de estudos e testes devem ser realizados. Esse trabalho é um trabalho de revisão bibliográfica e foram utilizadas teses, dissertações, artigos e livros de diferentes bases de dados com diferentes idiomas. O princípio físico da luminescência oticamente estimulada. O processo começa com a ionização dos átomos do material quando ele é submetido a um campo de radiação ionizante. Os elétrons da camada de valência são excitados e removidos, criando pares elétrons-lacunas. Defeitos pré-existentes no material armadilham esses elétrons livres e os mantêm juntamente com as lacunas em um estado meta-estado. Ao expor o material à luz, os elétrons são excitados e retornam para o nível energético anterior e emitem um sinal luminescente proporcional à dose que foi recebida pelo material, pela amostra. A figura 1 mostra o esquema desse processo. Primeiro os elétrons vão sair da camada de valência, depois eles vão ficar armadilhados, e quando ele é exposto a uma fonte luminosa, esses elétrons eles vão retornar para a camada de valência. A leitura do sinal LOI. Existem 3 maneiras de fazer a leitura, e eu vou falar primeiro da LOI de onda contínua. Então, quando as armadilhas são esvaziadas, ou seja, né, quando o material é exposto a uma fonte luminosa, né, utiliza-se um comprimento de onda fixo e a intensidade da estimulação estacionária. E o sinal de luminescência medida é chamado de LOI de onda contínua. O segundo é o LOI de onda pulsada. Neste modo, o monitoramento da luminescência também é realizado continuamente durante a estimulação, que é realizada com uma luz de comprimento de onda fixo e a intensidade aumenta linearmente com o tempo. E o próximo, né, a LOI de modulação linear. Nesse caso, utiliza-se um comprimento de onda fixo, a intensidade de luz contínua, mas a estimulação é feita em impulsos. A aplicação da dosimetria LOI. A técnica de luminescência oticamente estimulada pode ser empregada em radioterapia, radiologia diagnóstica e em dosimetria de partículas pesadas. Essas são as características que se buscam nas pesquisas dos novos materiais LOI, né, as propriedades do dosímetro LOI, que é a alta sensibilidade à radiação, baixo número atômico efetivo, alta eficiência na estimulação óptica e um sinal luminescente estável à temperatura ambiente. Quando o material é visto como promissor, técnicas como dopagem passam a ser estudadas para atingir essas características que foram mencionadas, né? Para que o material se torne adequado para uso comercial como dosímetro. A leitora LOI. Uma leitora LOI é um instrumento que realiza a estimulação e a leitura do sinal emitido pelos dosímetros. Então, ela é composta por uma fonte luminosa, um filtro óptico e um detector de luz, que estão localizados aqui. A fonte estimula o dosímetro com determinados comprimentos de onda e determinadas intensidades, e a luminescência do dosímetro é avaliada pelo sistema de detecção e um sistema fotomultiplicador. Esse sistema fotomultiplicador, ele vai amplificar o sinal, e a partir desse sinal amplificado, obtém-se a integral da emissão durante o tempo de estimulação, e o valor dessa integral representa a medida da dose da radiação absorvida pelo dosímetro. Os principais materiais utilizados. Primeiro eu vou falar do óxido de alumínio dopado com carbono. Esse composto é amplamente utilizado em laboratórios que fornecem serviço de monitoramento individual.
Em 2007, a estimativa era que cerca de 2 milhões de pessoas no mundo utilizavam esse dosímetro. Esse óxido tem apresentado bons resultados como detectores luminescentes, né? Principalmente devido à sua alta sensibilidade e maior rapidez na leitura. Só que essa alta sensibilidade, ela gera alguns problemas, né? Por ser muito sensível à luz, estudos mostram que a exposição à luz natural pode acarretar a perda da informação armazenada ou induzir um sinal na hora da leitura. E também devido a essa alta sensibilidade, né, esse problema que tem de induzir um sinal, necessita-se de uma embalagem opaca. O próximo é o óxido de berílio. O óxido de berílio é um dos materiais mais promissores para competir com o óxido de alumínio dopado com carbono. Estudos recentes mostram a sua quase equivalência com o tecido humano, uma equivalência muito próxima. O número atômico efetivo dele e do tecido são bem parecidos. E um baixo custo comercial, né? Que essas foram as características que aumentaram seu potencial para dosimetria LOI. O óxido de berílio ele foi praticamente ignorado para dosimetria LOI por muito tempo, ao que tudo indica, devido a resultados antigos que indicaram uma sensibilidade ruim e uma certa apreensão sobre a sua possível toxicidade. Só que a sua ampla utilização para dosimetria pessoal na Itália comprovou a sua segurança, desde que utilizados da forma adequada. Esforços foram realizados para aumentar a sensibilidade do óxido de berílio durante o tempo, né? E hoje, doses de 5 micrograys podem ser medidas. E sua sensibilidade ao estímulo da leitora se mostrou menor que o do óxido de alumínio com a utilização da modulação linear e a modulação de frequência pulsada. O óxido de magnésio, né? O óxido de magnésio é um material muito interessante para o uso da dosimetria LOI, né? Devido à sua estabilidade térmica, alto ponto de fusão, e a proximidade à equivalência com o tecido humano. Apesar de ainda não ser de fato utilizado na dosimetria LOI, recentemente estudos mostraram o seu potencial uso na dosimetria luminescente, né, oticamente estimulado, quando o óxido de magnésio foi dopado com térbio. Ele possui vantagens em relação a outros materiais quando se trata de dosimetria em campos mistos de nêutrons e raios gamas. Os fluoretos. Alguns fluoretos se mostraram muito sensíveis à radiação ionizante, utilizando-se luminescência oticamente estimulada, cerca de 10 vezes mais do que a sensibilidade do óxido de alumínio. O grande problema é que esse composto apresenta uma dose própria, devido à abundância do isótopo K40 e não apresentarem equivalência com o tecido humano, né? Alguns também perdem muito rapidamente a informação da dose. Então, a conclusão. Considerando-se que o tempo da descoberta do fenômeno de luminescência oticamente estimulada, a aplicação da técnica em dosimetria está num período de mais rápido crescimento. Grandes descobertas foram feitas nos últimos anos e muitas pesquisas continuam em andamento. O progresso é não somente no entendimento do fenômeno físico, né, mas principalmente do desenvolvimento de técnicas que permitem obter o máximo de cada tipo de material, bem como o aperfeiçoamento da engenharia e instrumentação no processo de leitura dos sinais. Não são poucos os materiais que em um futuro não muito longe, né, podem ser utilizados comercialmente na dosimetria LOI. Aqui nesse trabalho foram citados 4, mas existem pesquisas com vários outros, como o brometo de potássio e sais de amônio. Essas foram as referências que eu utilizei, né? Não couberam todas em uma página só, 3 páginas. E obrigada.